Hoje tem Fluminense e Juventude pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E se você quer ficar por dentro das expectativas, prováveis escalações, horários da partida, onde assistir, vem comigo. Meu nome é Julia Cunha e essa é Dominada pelo Flu. Pra começar, antes que vocês venham reclamar dessa camisa, eu quero avisar aqui que essa camisa ganhou os 2 jogos contra o Sampaio Correia, mesmo o Fluminense tendo um momento muito pior, tá? E a gente tem que lembrar que vocês reclamam muito dessa camisa aqui com as listas pro lado, mas 2009 foi um ano que a gente quase caiu. Quase. Não caímos. Então tô contando que ela vai salvar a gente esse ano também, então tô usando sem medo no coração. Mas agora sobre o jogo, Fluminense e Juventude vão se enfrentar no Alfredo Jaconi às 7 horas da noite. Vai ter transmissão do Sport TV e nas informações do GE não consta que vai ter transmissão no Premiere, mas na tabela da CBF consta, tá? Que um dos canais de transmissão desse jogo é Sport TV e Premiere. Então, na dúvida, vocês têm as duas informações, mas no Sport TV, de certa forma, tá garantido pelas duas plataformas. Eu não sei quem foi que errou aí. Então, tô passando aqui essas duas informações. Depois da partida, teremos a nossa live de pós-jogo sim, então eu espero vocês assim que esse jogo terminar. Já vou deixar programado e colocar o link aqui embaixo para vocês poderem ativar a notificação e ficarem ligadinhos para nossa conversa pós-jogo. E agora vamos falar sobre o momento que as duas equipes vivem hoje. Será que tem um favorito para essa partida? Apesar do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil ter acontecido não tem muito tempo, as equipes viviam momentos bem distintos naquela situação. O Fluminense, por exemplo, tinha tido como a última partida um empate por 1-1 contra o Criciúma e fazia muitos jogos que não vencia nenhum jogo. O Juventude havia acabado de perder o técnico Roger Machado, mas tinha conseguido se classificar em cima do Internacional e era fortíssimo dentro de casa. Porém, depois que o Roger Machado saiu, o Juventude ainda não conseguiu vencer nenhuma partida, nem em casa, nem fora. Enquanto o Fluminense, desde o jogo contra o Criciúma, só tem vitórias até aqui. Vitórias, inclusive, com uma defesa muito consolidada, sem sofrer nenhum gol. Então, naquele momento, se você dissesse, pela situação, pelo momento das duas equipes, há um leve favoritismo para o Juventude, entenderia, mas hoje já não consigo mais considerar. De qualquer forma, um confronto no Alfredo Jaconi é sempre um confronto difícil, então eu considero que o fato de a gente ter conseguido no sorteio essa decisão dentro de casa foi muito benéfico pra gente, porque os jogos no Alfredo Jaconi, ainda que o Juventude esteja passando por dificuldades, são difíceis, enfim, pelo clima, pelo gramado extremamente molhado, todo o cenário hostil que esse estádio propõe para quem não está acostumado a jogar lá. E a gente vai com uma equipe, de certa forma, um pouco reserva. Então, já que a gente começou a falar sobre isso, vamos falar sobre as prováveis escalações. Para essa partida, a galera estava muito confiante de que o Mano Menezes iria poupar uma galera. Eu confesso para vocês, cheguei a falar sobre isso na live do Jornada, que eu tenho muita dificuldade de imaginar alguém sendo poupado nesse time. Não porque eu não acho que seja necessário, mas porque a gente vem de um trabalho com o Fernando Diniz, onde dificilmente algum jogador era apenas poupado, né? A gente viu jogadores entrando com, às vezes até sem condições físicas, né? O cara acabou de voltar de recuperação e já estava dentro de campo. E normalmente os jogadores aguentavam isso por muito tempo, então tem muita dificuldade, por exemplo, de ver Arias sendo poupado, Cano, Ganso, o próprio Marcelo. Então, assim, né, pra mim, quem seria poupado para esse jogo? O Thiago Silva. Afinal, ele próprio falou que não tem como jogar todos os jogos. E o jogo no Alfredo Jaconi, eu acho que por conta do gramado, por tudo isso, é um jogo que, sei lá, o cara escorrega na grama muito molhada, em algum lance, em algum confronto, se machuca, eu não gostaria de correr esse risco com o Thiago Silva. E até pela sequência, pouparia, até porque eu considero o jogo contra o Bahia no domingo mais importante do que esse jogo. Tudo bem, a decisão é a Copa do Brasil, mas a gente define em casa, né? Então eu preferia poupar Thiago Silva agora, bota contra o Bahia, bota na decisão em casa, mas deixa ele descansando, já que essa partida vai ser no Alfredo Jaconi. Mas o Mano levou quase força máxima para esse time, porque quem não viajou? Quem a gente sabe que não viajou primeiro, e esse eu considero realmente estranho, o André ficou de fora, foi poupado para essa partida. O Cano não viajou, mas o Cano no último jogo tinha sentido ali dores no pé, já não tinha sido relacionado para a última partida, ficou de fora dessa. O Fluminense não anunciou nada novo, mas muito provavelmente pelo mesmo problema. Felipe Melo e Terãs até voltaram a treinar com o grupo, mas também não viajaram com a delegação.
Marquinhos também não foi, a gente sabe que o Marquinhos está lesionado, o Fluminense chegou a divulgar isso. Mas foi uma galera, assim, Thiago Silva, Ganso, Marcelo, John Arias, o Alexander, que acabou de se recuperar, Manuel, que tinha voltado na última partida, além disso, os novatos, enfim, basicamente força máxima para esse jogo. Só que os treinos dessa terça-feira e também dessa quarta indicam que o Mano vai poupar alguns desses jogadores que viajaram com a delegação. E aí a gente já tem então o desenho de uma provável escalação que foi divulgada pelo Vene Casagrande. Segundo o Vene, o Mano vai entrar com Fábio, Guga, Antônio Carlos, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Martinelli, Nonato, Lima, Serna, Marcelo e Cauã Elias. Opa, o quê? Eu compartilhei aqui na tela com vocês porque, como é uma formação um pouco diferente, acho que facilita a gente ver a organização e também porque tem duas organizações diferentes, tá? A gente tá dando um crédito pro Vene, não só porque ele foi a primeira pessoa que lançou a escalação, mas também porque ele acertou algumas das escalações recentes do Fluminense, então muito provavelmente tem uma fonte que acompanha esses treinos. Então aqui a gente teria um meio-campo bem diferente, né? Com Martinelli, Nonato, Lima, Serna, Marcelo e Cauã Elias. Aí você vai se perguntar, ele vai entrar com 4-5-1 dentro dessa organização que ele colocou? É uma possibilidade, até porque eu tenho um pouco de dificuldade de imaginar o Marcelo no ataque, né? A gente imagina o Marcelo entrando no meio-campo. Mas o GE também publicou essa escalação com esses jogadores, só que numa outra organização, digamos assim. Então eu coloquei a do GE aqui pra vocês poderem acompanhar também, e como eu tô gravando de madrugada, o GE ainda não publicou a matéria com o campinho desenhado e tudo mais. Eu posso até mais pra frente tentar ver uma forma de fazer isso aqui. Eu acho que eu consigo. Eu ainda preciso descobrir como. Mas se vocês curtirem esse negócio de colocar os jogadores no campinho, posso tentar. Mas ele colocou aqui, né, como provável escalação, Fábio, Guga, Antônio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa, assim como estava do Vene. Mas o meio-campo, ele coloca o meio-campo com Martinelli, Nonato e Marcelo, e um ataque com Serna, Lima e Cauã Elias, mantendo então 4-3-3. Parece um pouco mais provável, mas também não duvido que ele possa entrar com uma formação mais diferente, preenchendo mais o meio-campo, mas também dando liberdade para os meias ofensivos poderem explorar ali as pontas do gramado, até porque a gente tem que lembrar que nesse desenho que o Serna e o Lima entram no ataque, beleza, a gente já viu o Lima entrar pela ponta com o Fernando Diniz, e o Serna, né, ele atua pela ponta direita, mas o Serna é um pouco parecido, a gente chegou a falar sobre isso aqui no vídeo do Serna, né, pelo que eu consegui pesquisar dele, ele é um pouco parecido com o John Arias, aquele meio campista que encontrou o seu lugar na ponta, atuando mais como atacante. Então, assim, não duvido e acho até curioso, assim, gostaria de ver. Acho que pode dar certo. É isso que eu quero saber agora. O que vocês acham desse time? Ou desses nomes, pelo menos? Porque a verdade é que a gente só vai ter certeza desse desenho do Mano Menezes quando ele entrar dentro de campo e a gente vê a maneira como esse time vai se comportar. Mas, ainda assim, mesmo com nomes titulares de fora, eu acho um bom time, assim. Acho um time que consegue bater o Juventude. Porque eu concordo muito quando o Mano fala que, sobretudo, o que mudou nessa equipe é a postura dos jogadores. Então, eu acredito que a gente vai entrar bem, mesmo que a gente tenha alguns titulares muito importantes faltando. Mas eu gosto desse desenho, acho curioso, quero muito ver como vai funcionar. Eu acho que a tendência é a gente ter um time que vai criar mais opções pro Cauã Elias executar, e o Cauã Elias executando, eu confio nessa. Mas então vamos falar agora sobre a provável escalação do Juventude. O Juventude tem alguns desfalques para essa partida, ao todo, contando com os jogadores que estão lesionados, suspensos e até que não podem entrar nesse jogo porque já jogaram a Copa do Brasil por outros times. São 8 desfalques. Segundo o GE, eles vão estar sem Danilo Bosa, João Lucas, Kaique, Alan Ruschel, Gabriel Inocêncio, João Vitor, Guilherme Castilho e David da Hora. E por que isso faz diferença, ainda que nem todos esses desfalques sejam titulares? Bem, porque em um jogo de brasileiro, por exemplo, na falta de um titular, um desses caras era o substituto. Então, nesse sentido, mesmo alguns jogadores como esses que vão ficar de fora porque já jogaram jogos para outros times na Copa do Brasil, seriam úteis para o Juventude.
E por conta desses desfalques que ele já tem por lesão e até pela suspensão do Alan Ruschel, por exemplo. Então, segundo os GLs, devem entrar com Gabriel no gol, Everton, Rodrigo Sanz, Zé Marcos e Lucas Freitas, Thiaguinho, Jadson e Jean Carlos, Lucas Barbosa, Gilberto e Eric Farias. Até uma coisa que eu esqueci de falar aqui é que o Kaique ele ainda é uma dúvida, tá? Ele tá dentro dos desfalques porque ele teve que ser substituído na última partida, ainda no primeiro tempo. Então, acredita que ele não vai ter condições de jogo, mas se surgir ele na escalação, é possível, tanto que o GE mesmo coloca que caso ele não entre, a tendência é entrar o Thiago, mas se ele tiver condições de jogar, ele seria o titular da partida. E o árbitro dessa partida será Luiz Flávio de Oliveira, do estado de São Paulo. E bem, hoje a gente eu vou curiosa e confiante, tá? Curiosa para ver como vai funcionar essa formação, como o Mano vai desenhar ela dentro de campo. E também bem confiante, porque eu já tô iludida, gente. Já tô iludida. E tem o fato do Mano já ter ganhado 3 Copas do Brasil, então isso dá um peso nesse momento. Você fala assim, esse ano vai ser nosso. Com virada histórica incrível, né? Fluminense permanecendo na Série A e ainda levando uma Copa do Brasil. Pô, mais perfeito que isso, só se levar a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileirão juntos, né? Mas enfim, é isso. Vou deixar os vídeos de recomendação do card se você quiser assistir mais conteúdos. E vejo vocês na nossa live de pós-jogo. Saudações tricolores!